Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Rogério Santos e eu quero saber, você quer passar no Enem? Você quer passar nos principais vestibulares do país? Você acha que física é uma das disciplinas mais complicadas e que você tem maior dificuldade de aprender? Então você está aqui no canal certo, porque hoje você vai aprender muita física. E roda a vinheta aí! Muito bem, pessoal. Eu quero te falar mais uma outra pergunta. Você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, marque o sininho para você receber a notificação de todas as próximas aulas. Eu publico aulas aqui semanalmente, então não perca para você aprender bastante física. Bom, e vamos para a aula. Nessa aula aqui, eu quero tratar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é a resolução de equações. Eu já postei uma videoaula aqui, se você não assistiu, eu vou deixar o link para você assistir, em que eu mostro a diferença entre equações e funções, tá bom? Então, não se esqueça de assistir essa aula também. Se você ainda não assistiu e se você já assistiu, assista de novo, porque a gente sempre aprende algo a mais, tá bom? Então, olha aqui. Eu tenho aqui no quadro uma equação do segundo grau, de modo muito parecido, ela está escrita ali de modo muito parecido com o que está nos livros nos seus livros de matemática, tá? E aqui eu tenho a função horária da posição no MRUV. Eu quero mostrar para vocês nesta aula aqui a similaridade entre essas duas funções, equações aí, tá? E mostrar para vocês como é que se resolve. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente aprende a resolver uma equação de segundo grau, a gente também aprende a resolver uma função da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas a gente precisa aprender a fazer as correspondências corretas, tá bom? Então aqui, ó, eu preciso saber qual é a correspondência de cada letra dessa daqui com cada letra dessa daqui também, tá? Então agora eu vou reescrever essa equação aqui, eu apenas vou mudar ali a posição de alguns termos para ficar mais parecido ainda com essa daqui, para a gente então ver como que se resolve, tá joia? Então eu vou lá e vou trocar isso daí, vou fazer essa pequena mudança. Muito bem, então aqui ó, eu já fiz a mudança. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei essa letra D, que estava aqui à direita, e trouxe aqui para a esquerda, tá? Essa letra C, eu coloquei ela aqui no começo, tá bom? E peguei esse termo ax ao quadrado e trouxe para cá. Então, eu apenas mudei. Eu peguei, troquei isso daqui, essa letra D, passei lá para frente e troquei a posição desses dois, tá bom? Por quê? Eu quero comparar com essa aqui. Eu quero que fique o mais parecido possível com essa daqui, porque a função horária da posição no MRUV, ela aparece habitualmente escrita dessa maneira, tá bom? Outro detalhe é que aqui eu escrevi uma equação de segundo grau no seu modo completo, tá? Onde aparece essas três variáveis, A, B e C, tá? Então a gente vai comparar esta equação do segundo grau completa com esta equação aqui, que é a função horária da posição, tá? No movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá, vamos comparar termo a termo. Pessoal, olha só, esta letra D aqui, ela corresponde a que valor nessa função? Vamos ver pela posição, tá? Vamos ver, aqui ó, essa letra D, ela corresponde a qual outra aqui nessa função horária do segundo grau? Qual é que está na mesma posição, digamos assim, que ela? Você vai ver que é a letra S, né? Então aqui ó, esse D corresponde ao S aqui, tá bom? Então, olha só, essa letra C na equação do segundo grau corresponde a este S0, tá vendo? A letra C, ó, não tem nenhuma incógnita, nenhuma outra letra junto com ela. Esse S0 aqui também não tem, então um corresponde ao outro. Então aqui, ó, C corresponde ao S0. Tá joia? Continuando. Agora, olhe esse aqui, ó, esse coeficiente B. Ele está junto com a variável x. Então, olha lá. A nossa variável agora é o tempo. Quem está junto com ele? V0, que é a velocidade inicial. Então, o nosso B aqui, ó, B corresponde a V0.
tá bom? Corresponde ao V0. E aqui nós temos A junto com x ao quadrado. Então, olha lá, nós vamos ter A sobre 2 com t ao quadrado. Então, eu tenho aqui meu A, esse A que está aqui, junto com x ao quadrado, ele corresponde a A sobre 2, que está junto com t ao quadrado. O detalhe aqui, pessoal, é que a gente não pode confundir essa letra A, que vem desta equação aqui, com esta letra A, que vem desta daqui, que significa aceleração, tá bom? Então, vejam a correspondência. Olha, D corresponde a S, C corresponde a S0, B corresponde a V0, A corresponde a A sobre 2. Então, daí a gente já percebe qual é a correspondência entre os termos, tá bom? Então, significa que cada termo da equação do segundo grau corresponde a um elemento, a um termo da função horária da posição no MR e o V, tá? Agora vamos ver como é que se resolve isso aqui. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Pessoal, para resolver uma equação de segundo grau, isso significa encontrar o valor de suas raízes, né? Quais são as raízes de uma equação de segundo grau? Para a gente encontrar isso, nós aplicamos o que se chama de fórmula de Bhaskara. São duas equações que eu vou colocar aqui no quadro para a gente analisar. Muito bem, coloquei ali no quadro essas equações, são essas duas aqui, tá? É assim que a gente resolve uma equação de segundo grau. Primeiro você vai calcular o delta. Como se calcula o delta? Você vai aplicar essa fórmula aqui, tá bom? B ao quadrado menos 4AC. Qual é o valor de B? É o valor que estiver aqui junto com a letra X. Qual é o valor de A? É o valor que estiver aqui junto com a letra X ao quadrado. E qual é o valor de C? Vai ser o valor que estiver aqui independente, sem a letra X junto com ele. Então, você substituindo esses números aqui, né, e fazendo a conta, você vai encontrar o valor do delta. Em seguida, você vai aplicar esta fórmula aqui, e vai que ela é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, da mesma forma. Você vai substituir os valores. Você vai aqui, ó, menos B, você vai pegar o valor que está aqui junto com X e vai trazer para cá. Aqui no delta, raiz quadrada de delta, você vai pegar o valor que você encontrou anteriormente ao fazer esse cálculo aqui. E aqui embaixo, você vai pegar o valor que está junto com x ao quadrado, tá bom? Então, é assim que a gente resolve uma equação de segundo grau. Agora, pessoal, e se a gente tiver uma função horária da posição? A gente já viu que ela é bastante similar a uma equação de segundo grau, tá? Então, a gente vai resolver da mesma maneira, tá? A gente aplica as mesmas expressões. O que pode, talvez, provocar um pouco mais de confusão é estabelecer aquelas correspondências. Mas se você souber, essa letra A da equação de segundo grau corresponde a que valor aqui? E essa letra B corresponde a que valor? E essa letra C corresponde a qual outro valor? Se você souber isso, você vai resolver numa boa, tá? Então, é dessa maneira que a gente resolve uma função horária da posição no MRUV. É utilizando a similaridade que ela tem com as equações do segundo grau que a gente aprende lá na matemática, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita aí, se inscreva nesse canal, tá? Marque o sininho para você receber a notificação das próximas aulas e bons estudos para vocês.